Fala família Leonardo, passando aqui na tarde desta sexta-feira, dia 10/4/2026, e que o Flamengo é o clube mais ajudado do Brasil. Todo mundo já sabe, mas olha, tá ficando feio, hein? Esse ano de 2026 está demais. E depois de polêmica com banco, depois de polêmica com patrocínio, depois de polêmica na Copa Libertadores, agora sobrou até pro Fluminense. Que alguns dizem, né, que o Flamengo é o derivado do Fluminense. É, rapaz, o Fluminense aí tá gritando alto. Bom, o Fluminense não. A torcida do Fluminense tá chiando alto, porque agora vai haver um adiamento da partida que era sábado para domingo. E adivinha quem vai ser favorecido nesse? Na verdade é Flu-Fla, tá? Porque o mando de campo é do Fluminense e não pode passar batido, porque para muita gente que fala de imoralidade no futebol, de conflitos de interesse, né, Maurinho? Eu quero saber o que tu vai falar, velho, porque é um absurdo o que tá acontecendo no início, tá? Só estamos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas esse adiamento, ele tem um motivo. E depois da vinheta, nós vamos falar. Vamos falar também da resposta do Juninho Pernambucano ao Felipe Bastos, de forma indireta. Mas aqui não tem criança, ninguém é bobo. E o Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, teve se manifestando em suas redes sociais e já mandou logo assim: eu não gosto de fofoca. E insinuou que tem muita gente invejosa por aí. Você não tá entendendo? Vamos trazer também esse corte aqui depois de todo o choro tricolor. E para finalizar, a preparação do Vasco, as dúvidas do Renato Gaúcho e também o retorno do Brenner, que vai ser muito importante. Se eu falei ontem da arbitragem, você não viu, vamos falar aqui de novo e tem até uma palhinha aí do DVD. Porque tem muita gente insinuando que a tia Leila quer comprar o Vasco. Olha, a tia Leila estava coladinha na última reunião da CBF que teve para poder decidir como é que será feita essa liga única do futebol. Mais uma liga, né? Parece que a Libra não deu certo, parece que a Futebol Forte União também vai declinar, mas nessa reunião, tia Leila, Pedrinho e o Alain Belaciano. E lá atrás tinha até o Amodeu, todo mundo juntinho com a tia Leila para poder dar uma pancada no Flamengo. Depois da vinheta eu te conto também, meu Deus do céu, eu também te conto mais sobre isso. Não vou editar essa parte que ficou boa essa abertura. Já já eu volto aqui. Vinheta! Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos. Desde já agradecendo aos mais de 112, quase... Rapaz, falta menos de 100 para 113 mil. Mas olha, depois dessa puniçãozinha do YouTube aí, que tá difícil até de ganhar inscritos. É 3 meses aqui no limbo, sofrendo vários strikes. Esse canal já tomou strike da Sul-Americana, já tomou strike de outras pessoas aí que não gostam do canal. Já tomou strike do fotógrafo também, rapaz. O fotógrafo do Inestruda também deu strike aqui nesse canal. Estamos aí passando esse momento da blacklist. Né? Não é da Black Friday, não. Não. É da blacklist do YouTube, onde o YouTube não indica, o YouTube não recomenda. E só tem uma forma de você poder me ajudar, que é com o seu like. Então deixa o like aí, comente, você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, de repente você chegou aqui, olha, aqui o YouTube indicou para você o nosso vídeo. Se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque, rapaz, tem clube mais ajudado do que o Flamengo? Bom, você já sabe desse escândalo do Banco BRB, mais de 30 bilhões aí sendo investigado, mas o Banco BRB, mesmo não estampando mais ali a sua marca na camisa do Flamengo, vai continuar colocando rigorosamente 42 milhões de reais anuais no time do Flamengo até 2027, tem patrocínio. É uma ajudinha. E para muita gente que fala de conflito de interesse, quando olha o filho do Roberto Lamáquia
que é casado com a tia Leila, que é presidente do Palmeiras, quer comprar o Vasco, todo mundo reclama, né, Maurinho? Mas tá aí, ó. Flamengo lançou o seu novo uniforme. Você acha que a Betano vai botar a marca dela em um lugar onde ela sabe que esse time não vai? Ela é a patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Será que ela poderia estar estampando a marca dela numa camisa de um clube onde ela patrocina o campeonato? Ah, mas no Flamengo pode. Se fosse, olha, se isso aqui fosse no Vasco da Gama, ainda bem que lá atrás, né, quando a Betano apareceu querendo fazer patrocínio comigo, eu não quis e não me arrependo. Outra coisa também que essa semana deu o que falar foi a vitória em cima do coitado do Cuscuz, né? Vence com o escândalo do VAR. E não, segundo o Danilo, foi uma grande atuação do Flamengo, mas quando o jogo estava 0-0, teve esse lance de expulsão. O jogador não foi expulso e quando estava 1-0, o Cusco meteu um gol e o VAR deu impedimento. Aqui, ó. Flamengo agora internacionalizando a safadeza, a pouca vergonha. Mas não para por aí, né, galera? Porque eis que, eu vou adiantar aqui para a Aline Nastari. Esse foi o primeiro ponto, era uma logística. Eu vou deixar aqui a explicação aqui toda, para vocês que estão do outro lado, só vou aqui aumentar a velocidade, porque para finalizar o Flamengo, vindo de Cuscuz, vindo lá da altitude do Peru, o Flamengo atrasou o seu voo. E aí o Flamengo não conseguiria chegar aqui, de repente, no horário programado. E teria menos tempo de preparação para poder enfrentar o Fluminense. O que o Flamengo faz? O Flamengo recomenda um pedido à CBF buscando adiamento desse jogo entre Flamengo e Fluminense do sábado para o domingo. Outro detalhe dessa história é que o Fluminense aceitou, tá? E isso daí tá gerando uma confusão. Por quê? Eu vou falar uma outra palavra, mas eu tô aqui rebuscando para não passar do tom. Porque para mim isso aí não passa de uma pouca vergonha. Mas por que eles pediram esse adiamento? Para ter mais tempo de preparação. Contrapartida, os torcedores do Fluminense estão gritando alto porque em nenhum momento o Fluminense pensou nos seus torcedores, mas pensou na boa relação, né, de cachorrinho que o Fluminense tem com o Flamengo por causa da concessão do Maracanã. Eu vou deixar aqui a explicação da jornalista, que é muito mais técnica do que isso que eu estou te passando, mas para a resenha de torcedor, a realidade é essa. E detalhe, o próprio Rica Perrone vai falar que o Fluminense abanou o rabinho. Vamos ver. Da América já estava programada com o retorno na quinta-feira pela manhã, chegando no Rio de Janeiro na parte da tarde. Não era a logística ideal, já que normalmente o Flamengo deixa os locais da partida na própria noite depois do jogo, para que no dia seguinte pela manhã os jogadores já estejam desembarcando no Rio de Janeiro para iniciar o processo de recuperação. Mas nesse caso da viagem para o Peru, isso não foi possível porque não existia uma logística que liberasse o Flamengo de voar na noite de quarta-feira, saindo de Cusco para Arequipa e depois pegando o voo para o Brasil. Então, com isso, a delegação rubro-negra teve que dormir em Cusco para só depois, na manhã de quinta-feira, fazer o trajeto Cusco-Arequipa e Arequipa-Rio. Esse foi o primeiro ponto, era uma logística que já estava definida e que o Flamengo já entendia que não era ideal, o que faria com que o clube só pudesse ter um dia de treinamento para a partida contra o Fluminense no sábado. Somada a essa logística que já não era ideal, o voo do Flamengo de volta para o Rio sofreu um atraso. Isso fez com que a delegação desembarcasse no Rio de Janeiro já no início da noite. Diante desse cenário, uma logística inicial que já era complicada e mais o atraso no voo no dia de ontem, o Flamengo tomou a decisão de pedir o adiamento do clássico contra o Fluminense para o domingo. Essa informação de atraso, entre 10 e 12 horas, foi a informação que o Fluminense recebeu do Flamengo no pedido de adiamento. E aí, ao tomar conhecimento desse cenário, o clube também foi informado que todo mundo já estava de acordo, que a detentora dos direitos de transmissão, a Polícia Militar e a CBF, todos já concordavam com a mudança de data. E aí, do ponto de vista técnico... Ou seja, já estava todo mundo fechado. Já estava a Rede Globo com a CBF e o policiamento. Rapaz, esse clube não é ajudado. E aí o Fluminense vendo, né, olha, pra que eu vou me queimar, né, com o meu papaizinho ou com o meu filho, que hoje em dia me sustenta no Maracanã. Então eu vou deixar, né, tudo do jeito que tá, a gente adia o jogo, favorece o Flamengo. Já falei, tem um outro motivo desse adiamento e até o final dessa polêmica aqui eu vou te contar. Termina aí, Aline Nastari. Técnico, a diretoria entendeu que a alteração não faria grande diferença, que a decisão passaria por escolher entre ter um dia a mais na preparação para o confronto antes do jogo contra o Rivadavia na próxima semana, ou ganhar um dia extra de treino na preparação para o clássico contra o Flamengo internamente. E olha só, internamente,
se liga aqui por que o Fluminense aceitou trocar a data do jogo em cima da hora. Aí, né? Rapaz, eu não posso falar isso aqui não, né? Mas andando pro torcedor que já tinha comprado passagem, que já tinha se programado para ver esse jogo no Maracanã. Enfim, vamos ver. Avaliou-se que um período maior de preparação para o clássico também poderia ser positivo. Bom, além disso, a decisão ela foi vista como uma demonstração de fair play alinhada à boa relação que as atuais diretorias vêm construindo, principalmente e especialmente em temas que envolvem a divisão do Maracanã. O Fluminense também considerou que, ainda que ele negasse o pedido, mesmo sendo o mandante da partida, a CBF poderia autorizar a mudança de jogo, levando em consideração o motivo de força maior, uma vez que todos os envolvidos já tinham dado ok para essa alteração, se baseando no atraso de 10 a 12 horas da chegada do Flamengo em relação ao que era o primeiro objetivo. Dessa forma, o clube entendeu que não valeria a pena esse desgaste. Com isso, a partida, o Fla-Flu, está confirmado para domingo, às 18 horas, no Maracanã. O que fez com... Então, quer dizer, não ia se desgastar, né? Pô, concessão, Flamengo que paga a dívida, mas se liga no Rica. Seguinte, o pedido do Flamengo lá... Olá, diretoria, Fla-Flu fora de campo, é o seguinte, o pedido do Flamengo lá justificando que atrasou e tal, ele faria algum sentido dentro de um ambiente de liga, de co-irmãos, um calendário não apertado e tal. Mas tem um porém nessa história que é o seguinte, o Fluminense poderia ter alguma vantagem sobre o Flamengo no final de semana por ter jogado na terça-feira, o Flamengo na quarta e ainda ter atrasado o voo. Sim. Então poderíamos, se não tivéssemos nenhum jogo na semana que vem, entender que, porra, tudo bem, né? Acho que o Fluminense está sendo legal e tudo bem. Mas o Fluminense joga na quarta e o Flamengo joga na quinta na Libertadores. E aí, irmão, a gente está fazendo uma clara movimentação onde alguém é beneficiado e o outro é prejudicado. E naturalmente a torcida do Fluminense vai ficar puta com toda a razão de falar, peraí, mas eu tô sendo prejudicado para ajudar o Flamengo. Porque não é nenhuma questão de ser rivalidade apenas. O torcedor já diria isso em qualquer circunstância pela rivalidade. Mas principalmente pelo fato incontestável, que todos nós sabemos, que se o mesmo pedido chega na mesa do bar, ele rasga, ri e joga fora. É verdade. Então, nessa aí o Fluminense abanou o rabinho. Era pra latir, era pra rosnar e abanou o rabinho. Se o mesmo pedido chega na mesa do bar, ele rasga, ri e joga fora. Então, nessa aí o Fluminense abanou o rabinho. Abanou o rabinho mesmo. E não para por aí. Se liga no torcedor do Fluminense, ó. E detalhe, esse cara aqui, ele faz uns conteúdos aí até, né, bem humorado, sabe? A parada dele ali é mais levando pro lado do humor. Mas aqui ele falou sério. Aqui, rapaz, o Gugu tricolor, olha... Queria avisar aqui a torcida do Vasco, a torcida do Botafogo, a torcida do Palmeiras, eu tô aí. a todas as torcidas... Eu tô aí, não, peraí. Ele já começa falando da gente, inclusive, ó. Queria avisar aqui a torcida do Vasco, a torcida do Botafogo, a torcida do Palmeiras, a todas as torcidas do Brasil, todas! Todas. O Fluminense, ele tá ajudando o Flamengo. Ó. A diretoria do Fluminense está ajudando o Flamengo. Não basta a ajuda de todo mundo, de CBF, de arbitragem, de tudo, não. Não foi a CBF que decidiu. Pera aí, não basta a ajuda de todo mundo, então vocês estão admitindo. Pera aí. O Fluminense, ele está ajudando o Flamengo. A diretoria do Fluminense está ajudando o Flamengo. Não basta a ajuda de todo mundo, de CBF, de arbitragem. Mostrei pra vocês não. aí. Não foi a CBF que decidiu com o Flamengo, sozinho, a mudança, a alteração do horário, não. O Flamengo consultou primeiro o Fluminense ficou com pena do Flamengo. O Flamengo que caga na cara do Fluminense, na cabeça do Fluminense, em qualquer questão extra-campo. A CBF não ajuda o Fluminense em nada. Que isso, quando Gugu? o Fluminense tá no aniversário do clube, aquele jogo contra o Cuiabá, não, eles nunca querem adiar porra nenhuma. Ninguém adia nada pra ajudar o Fluminense. E a diretoria do Fluminense tá ajudando o Flamengo. Porque ela quer. Além de todas as ajudas que o Flamengo tem, todas as ajudas, todas. O Fluminense tá ajudando o Flamengo. Tá adiando o jogo pra ajudar o Flamengo e prejudicando o próprio torcedor. Verdade. Tem torcedor do Fluminense, eu vou colocar as mensagens aí. Tem torcedor do Fluminense, dona de buffet, que tá pagando dobrado pro funcionário pra poder trabalhar no dia e no jogo. E agora mudou o jogo, ele não pode ir mais, vai ter que continuar pagando dobrado pro funcionário, pra não prejudicar. Tem gente que já tinha comprado a passagem de avião e não vai conseguir vir. A diretoria do Fluminense, ela tá ajudando o Flamengo e prejudicando o próprio torcedor. É inacreditável isso. Rapaz. É uma das maiores vergonhas que o Fluminense já passou na vida. É uma vergonha o que tá acontecendo. É mais gente pra ajudar o Flamengo. Isso daí é apequenar o clube. Mas... O Fluminense, presta atenção. Eu vou tentar me acalmar pra eu poder explicar pra vocês que eu ainda tava vendo outras coisas pra poder colocar no vídeo. E Deus vai me ajudar pra eu lembrar tudo pra poder falar pra vocês.
O Fluminense, ele vai perder um dia de preparação contra o Rivadavia. Vai perder. O Fluminense ele vai ter um dia menos de preparação contra o Rivadavia. Verdade. O Fluminense vai jogar sábado e o próximo jogo é quarta-feira contra o Rivadavia no Maracanã. O Fluminense ia ter domingo, segunda, terça para jogar na quarta. Agora ficou com um dia menos de preparação. O Fluminense joga na quarta e o Flamengo joga na quinta! O Flamengo joga na quinta! Então o Fluminense, ele tá ajudando o Flamengo jogando domingo e ele se prejudica! Ele vai jogar na quarta, o Flamengo na quinta, no Maracanã também! Casos de família. E o Rivadavia joga no sábado! O Rivadavia vai jogar no sábado! Ele vai ter mais um dia de preparação! Irmão, assim, eu não tenho o que falar pra vocês. Eu não tenho muita vergonha. O que o Fluminense tá fazendo hoje é muita vergonha! É uma humilhação! Rapaz. Bom, tem um motivo, tá? Tem um motivo. E agora a gente vai dar um passeio lá no Charla. Lá no Charlita Podcast. Aqui tá o motivo, irmão. Aqui tá o motivo disso tudo. Tem uma influência. Irmão, nada é de graça. Quando eu falo que esse time é beneficiado, que o campeonato é montado para poder atender o Flamengo, agora aqui vai estar desvendado o assunto. E eu vou mostrar. Agora uma obrigação de ganhar. Já era um jogo muito importante. Se o Flamengo perder, o Flamengo fica 11 pontos do... Tem uma influência, agora uma obrigação de ganhar. Já era um jogo muito importante. Se o Flamengo perder, o Flamengo fica 11 pontos do... E o Palmeiras ganha. Tem uma influência, agora uma obrigação de ganhar. Já era um jogo muito importante. Se o Flamengo perder, o Flamengo fica 11 pontos do... E o Palmeiras ganha, claramente, né, do Corinthians. O Flamengo era um jogo muito importante. Se o Flamengo perder, o Flamengo fica 11 pontos do... E o Palmeiras ganha, claramente, né, do Corinthians. O Flamengo... Então a questão é essa, irmão. Já era um jogo complicado. O Flamengo já tinha obrigação de ganhar. Porque o Flamengo tá mal à beça nesse início de brasileiro. E se o Palmeiras venceu o Corinthians, que não é nada demais, é um clássico, e o Flamengo perder, são 11 pontos de diferença na 10ª rodada ainda. No que pese que fica difícil de recuperar. Pode recuperar? Pode. O Palmeiras tropeça aí 4 jogos, Flamengo vence 4 jogos com ajuda, claro que vai recuperar. Mas todo esse contexto gira em torno disso aqui. O Flamengo perder, o Flamengo fica 11 pontos do... E o Palmeiras ganha, claramente, né, do Corinthians. O Flamengo fica 11 pontos do Palmeiras e o Fluminense fica 8. E perder é uma diferença considerável, 11 pontos na 11ª rodada. Então o clássico já tinha essa relevância muito grande ali. E agora ficou mais ainda, assim. Sobre o que aconteceu, bota a mesma situação. O Fluminense ligando pro BAP, atrasou o voo aqui 1h30. O voo já é longo, pô. Voo 12 horas de voo. Alô, BAP? Quem tá falando aí? Mateuzinho, tudo bem? Mateu Montenegro. Fala, presidente. Então no aeroporto, aqui em Cusco, e atrasou 1h30 o voo. E a gente tem um jogo depois de amanhã, no sábado. Sei que você tá descansando aí, mas tem como jogar pra domingo? Vou pedir pra CBF. Tu entra comigo nessa, pode ser? Senão só vou ter um dia de treino. Pô, não vai dar, Matheus. Não vai dar, porque meu time você sabe, né? É a maior média de idade do campeonato. Então, os jogadores, eu preciso ter uma vantagem, né? Se você tá me dando essa vantagem, eu vou aproveitar ela. Então fica pra próxima. É isso que ia acontecer, não é? O que eles queriam, presidente? Pra gente adiar o jogo pra dormir, entra no sala. É isso aí. Cara, não tem jeito, meu irmão. Aí, a CBF quer se reunir pra fazer liga. Liga pra quem, pô? Liga pra quem? Vai fazer liga pra onde? Aí tem que acabar com a Futebol Forte União, que não arregou pro Flamengo. A Libra faliu. Aí agora o Flamengo foi chorando pra CBF pra inventar uma nova liga onde esteja todos os clubes. Porque eles não conseguiram estar aonde estavam todos os clubes. E tá aqui a tabela do campeonato, papito. Tá aí, ó. Palmeiras tá com 25 pontos. O Mingau tem 17. Já são 8 pontos. Eles vão dar um jeito. E olha lá se não tiver alguma coisa além de só um jogo entre Flamengo e Fluminense nesse domingo, né? E também entre Palmeiras. Por que os clássicos estão ali? É tudo perto, né? Clássico lá, clássico aqui. Será, meu irmão? Será que é sem querer? Será que essa tabela aí, aonde vai ter um Palmeiras e Corinthians e vai ter um Flamengo e Fluminense? Não é? Olhando pra esse tua... mano, eu não sei, tá? Eu só sei de uma coisa. Nessa daí... Time do Fluminense vai gritar, mas não adianta! Pega o filtro, meu irmão! Se liga nessa responsa! Xingou o juiz e tá suspenso 8 jogos! Esse daqui tá me envolvida com apostas! Tem punição. Tá tudo certo. Afinal de contas, né? Depois dessa, vamos dar voz ao Felipe Bastos, porque a polêmica nesse canal aqui hoje... Tô me sentindo, né? O meu xará Léo Dias.
Eu falo isso, né? O Juninho era muito eu, pouco nós. Eita! Totalmente diferente do Felipe, era muito nós. Tá pior, hein? Um pouco eu, assim. Pô, em 2011, ele cheguei no meio do ano. Aí tinha aquilo, joga Juninho, joga Felipe. Joga Juninho, joga Felipe. Aí todo... Podia jogar os dois não juntos. podia... Aí quem jogava era eu. Aí jogava eu, pronto. Aí vai deixar um dos dois no banco, pro Felipe Basco jogar. Pronto, aí já era, né? Também nem podia, né, Basco? Coisas internas que a gente começou a perceber. Quando ele ficava no banco, ele não ia pro banco ou arrumava alguma coisa. A gente joga um jogo contra o Macaé, o Juninho acaba com o jogo. E aí, pô, vamos para um jogo. Esse jogo era decisivo. Se a gente perde fora de casa, a gente estava eliminado da Libertadores. Se a gente ganha, a gente estava classificado. Aí o Juninho faz um jogaço contra o Macaé, faz 2 gols, assistência, acabou com o jogo. Aí quando a gente reúne dentro do vestiário, ele fala que vai operar o siso. E na semana, o torcedor não sabe disso, né? Na semana, a gente tinha o Alianza Lima e Flamengo no final de semana. Então eram 2 jogos importantes pra gente classificar na Libertadores e classificar no estadual. E simplesmente ele viu que ele não ia jogar. Aí meteu um chinelo. Foi operar o siso. Ele podia operar o siso outras vezes, outros dias. E aí fomos pro jogo, eu fiz 2 gols, aí chegou contra o Flamengo, a gente perdeu, mas classificou, aí fizemos a semifinal. A semifinal que o Felipe fez gol e tal, e a gente classifica. Aí quando a gente classifica, o Juninho volta. Aí vai manter o time que tá bem. Aí o Cristóvão manteve o time. O jogo era domingo, coletivo quinta. Aí o Cristóvão vai distribuir o colete. Aí dá o colete pro Felipe, o colete pro Juninho. Aí me deixa sem o colete. Aí até aí, pô, sou o garoto, vou ficar quieto. Aí o Felipe, tudo bem. Aí o Felipe foi pico. Ele tirou o colete e falou assim: Cristóvão, não precisa jogar não. Aí jogou pra mim o colete. Não, o Felipe não tem como ficar de fora. Tipo, eu não tinha como ficar de fora. Até pelo que eu tinha passado, de pressão e tal. Aí eu peguei o colete assim, aí o Cristóvão, não. Quem manda no time sou eu, não sei o quê. Aí ficou aquele clima e tal. Aí o Cristóvão ia fazer um treino, ele acabou não fazendo. Aí no outro dia fez o coletivo e me botou eu, Felipe, o mesmo time. Aí no outro dia aí o Juninho gravou a música dele, né? Gol do Juninho, monumental, tá. E nunca tinha gravado. Aí no domingo a gente tinha uma final pra jogar. Contra o Botafogo até. Nesse dia o Juninho tá no banco. A gente tomou gol com os 3 minutos, aí o estádio veio abaixo, né? Aí me vaiando pra caramba, aí foi muito impulsionado por Juninho ser esse ídolo que ele é, a força que ele tinha, mas ele queria jogar a todo custo. Então internamente acabou fazendo pressão para que também as coisas acontecessem de maneira não natural, entendeu? E aí a gente foi pegando ranço mesmo, assim, pegando coisas, fora outras coisas internas, e eu falo isso. E aí, meu irmão, depois dessas palavras do Felipe Bastos, quem apareceu hoje no seu Instagram? Ele, é o Juninho Zen, dando-lhe aquela alfinetada, falando que se for para ter hierarquia, né, no caso humano, ele tá fora, hierarquia só se for no lado profissional, que ele não perde o seu tempo de criar vínculos, não está preocupado com o número de seguidores, e se for bostejar, né, alguma coisa a respeito dele, aí ele mandou um baita palavrão e seguiu falando que ele está mais preocupado com o lado humano da parada, e para ter várias companhias, ele prefere ter a dele própria. Então esse é o Juninho pernambucano, pelo menos ele aí tem, né, autoridade para falar do assunto quando se trata dele, quando se trata da carreira dele, e eu não vou colocar nem na mesma régua aí entre ele e também o Felipe Bastos, mas eu queria saber da sua opinião. Para mim poder seguir, ó, Sul-Americana ontem, Botafogo empatou, e entre os brasileiros na participação da fase de grupos da Sul-Americana, só o São Paulo venceu, tá? E venceu fora de casa. Os outros times, Vasco, Santos, Grêmio, Botafogo, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, todos ou empataram. Na verdade, só o Botafogo e o Vasco empatou. São Paulo venceu, os demais aí todo mundo perdeu. Agora falando da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá aqui, ó. Começa amanhã, às 16h30. Teremos Vitória e São Paulo, e teremos também Remo e Vasco da Gama. Remo e Vasco da Gama, a TV aberta, vai passar na Rede Globo? Por que será, né, que o jogo do Vasco vai passar no sábado? Aí você pega para ver aí, ó, quantos estados vai passar.
Vitória e São Paulo e Vasco e Remo. Eu vou trazer, de repente, esses números para a gente estar sempre aqui debatendo, né? Ué, se o Vasco tem tanta pouca torcida assim, é a quinta ou é a sexta, por que todo jogo de TV aberta o Vasco sempre manda para mais estados? Bom, amanhã vai ser, né, um bom parâmetro, porque os dois jogos, tanto de São Paulo e Vitória, como de Vasco e Remo, acontecem às 16h30. Ainda no sábado, teremos Mirassol e Bahia às 18h30 e às 20 horas do sábado teremos Santos e Atlético Mineiro. Já às 20h30 desse mesmo sábado, só para Prime Video, Internacional e Grêmio. É o clássico lá, rapaz, do Sul, onde vai pegar. E a sequência da rodada 11, ela continua já no domingo às 11 da manhã. Atlético Paranaense e Chapecoense às 16 horas. Botafogo e Curitiba. Fluminense e Flamengo. Rapaz, olha, defecaram na cabeça do Fluminense mesmo, cara. Às 18h30 teremos o clássico Corinthians e Palmeiras. E para fechar o domingo de futebol e a 11ª rodada, às 18h30 também Cruzeiro Red Bull Bragantino. Bom, o Vasco que vem se preparando e hoje foi o seu último treinamento em Belém do Pará, lá no campo do Paysandu. E nós temos aqui algumas imagens importantes, inclusive, tá? O Brenner, ele retorna, depois daquela suspeita de LCA, que graças a Deus não aconteceu nada. O Vasco hoje terminou sua preparação e o DVD falou desta forma lá para a Vasco TV. Ele ali trouxe pelo menos, né, as suas expectativas para esse jogo importantíssimo do Vasco contra o Remo. A postura é a mesma, tentando vencer o tempo todo, independente do jogo. A gente sabe que é muito difícil de jogar, mas a gente está muito focado, muito bem treinado. O Renato passa tudo que a gente tem que fazer no jogo para poder dar certo. Acho que a gente vem fazendo isso e os resultados também estão vindo. Então o nosso jogo é o mesmo, é buscar a vitória o tempo todo. Aí, né? É buscar a vitória o tempo todo e o vascaíno não espera mais do que isso amanhã, tá? Inclusive o Renato, que separou essa semana, por isso não viajou, para poder fazer ali a parte tática desse time, desse elenco, onde o Vasco tem falhado muito, tem dado muitos gols aos adversários, tem cedido muito empate, já tomou 2 viradas nesse Campeonato Brasileiro, e a expectativa é que o Vasco faça um bom jogo contra o Remo, consiga aí os 3 pontos e a gente, pelo menos, né, tenha um final de semana em paz, porque o final de semana passado foi horroroso. E, cara, em falar em paz, parece que entre Pedrinho e Tia Lila tá tudo em paz, né? Inclusive na imagem está o Alain Belaciano, ao fundo aqui, ó, tá o senhor Carlos Amodeu de implante novo, que beleza, né? E, cara, essa união aqui tá cada dia mais evidente, é o Pedrinho se juntando a Leila Pereira ou vice-versa contra o presidente do Flamengo, e essa reunião ela aconteceu principalmente para poder discutir essa nova liga que eles estão tentando fazer. Liga essa que viria para substituir a Libra e a Futebol Forte União. Vamos ver se isso aí vai dar pé. O Pedrinho acha muito difícil, devido nesse jogo de interesses, devido a essa galera que só olha para o seu próprio umbigo e não olha para o futebol num todo. Bom, mas me anima muito, né? Olha, eu quero muito ter mais esse tipo aqui de imagens num futuro bem próximo do Vasco da Gama. E eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, que está acontecendo envolvendo o Flamengo, que está acontecendo envolvendo, pelo menos, a isonomia do futebol, que para mim acabou, tá? Para mim o Flamengo é o clube mais favorecido, isso ficou claro. E também como é que você vê aí essa aproximação, né, de Leila Pereira com o Pedrinho, e aí, né, todos aí, ou pelo menos alguns dirigentes já batendo de frente com o presidente rubro-negro. Para finalizar, sua expectativa para o jogo de amanhã, claro, hoje à noite, às 10 da noite, a gente vem aqui para fazer uma super live, e também vamos fazer o vídeo de pré-jogo para amanhã, mas eu já queria saber da sua expectativa.
Vasco chegou em Belém, debaixo de festa, a torcida, como sempre, abraçando a delegação vascaína, para onde o Vasco viaja, é sempre a mesma coisa. Mas e aí? Sua expectativa para amanhã? E sobre essa polêmica toda? E sobre essas ajudas que o Flamengo recebe? E sobre a resposta do Juninho Pernambucano para o Felipe Bastos? Bom, deixa tudo aqui. Tô metendo no meu pé. Daqui a pouco eu volto. Beijo no coração. Um bom final de semana para vocês que não vão assistir nossa live. Se puder, cola conosco aqui às 10 da noite. Valeu? Fui que fui, galera. Eita, meu Deus do céu, a polêmica não acaba. Fui.